Pois é, pessoal. O termo Brazuela nunca teve tão respaldado pelos fatos como agora. O Brasil, sabe, como pôde chegar a um ponto de deixar o crime organizado ir tomando conta de tudo a ponto dos brasileiros se tornarem reféns? Eu falei no último editorial, estou repetindo agora, mas você deve ter acompanhado isso aqui comigo. A Avenida Faria Lima, famoso centro financeiro do país, concentra 42 alvos de uma mega operação do PCC, contra o PCC. Só em um dos prédios da avenida foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Policiais apreenderam documentos, computadores em empresas, corretoras e fundos de investimentos, as chamadas fintechs. Vem cá. Vocês repararam que foi só a Faria Lima dar as costas, para figuras importantes da política brasileira que... Vral. O PCC chegou na Faria Lima agora. Antes não. O que chama atenção é que dá a impressão de que tudo isso aconteceu só porque a turminha foi lá e disse não contra certas pessoas. Olha, isso aqui que está acontecendo, essa situação absurda, do Brasil ter chegado a um estado, sabe, a um narco-estado. Porque quando nós temos um estado paralelo, hoje, eu ouso dizer que o PCC, o crime organizado, tem mais influência e mais poder que grande parte do próprio Estado brasileiro. E como é que isso chega a tal ponto? É assim, é uma coisa que não tem como... não tem como questionar, mas quando você para pensar, nunca fez tanto sentido para você que fica aí falando, mas aconteceu isso, as caixinhas brancas, não sei o quê. Cara, nada explica tanto o voto no Lula quanto situações como essa aqui, Então, assim, a gente fica assustado mesmo, Vamos lá, pessoal, hoje é dia 28 de agosto, esse é o nosso terceiro editorial do dia, o Chá da Tarde. Só quis fazer o comentário que ficou em aberto no último editorial sobre esse caso aqui, mas deixa a gente assustado. Agora, vamos começar de matéria mesmo, Lembrando que você já se inscreveu, curtiu, compartilhou, você busca um canal independente, um canal que, se precisar criticar, talvez seu político de estimação, se o Bolsonaro fizer alguma coisa errada, eu vou criticar. Se o Lula fizer alguma coisa errada, eu vou criticar. Se o Lula fizer alguma coisa certa, eu vou falar que é milagre. Se você busca um canal assim independente, beleza, achou. Agora, a grande questão é que... Vai lá, curte, compartilha, vamos de matéria, vai. Não quero encher muito linguiça não, vamos pra cima. É o seguinte, o Vinícius Carrion fez uma publicação sobre uma matéria que foi divulgada no Metrópolis, que é essa aqui, do Igor Gadelha. Lula foi melhor tratado por aliados que Bolsonaro na véspera da prisão. E aí agora a crítica é para a direita, para a esquerda não. Na véspera da prisão, Lula manteve o discurso de que ele seria candidato ao Planalto. Já Bolsonaro assiste a disputa do seu espólio antes mesmo de ser preso. O que aconteceu? O Lula foi preso. Inelegível. Durante o período em que ele lá esteve, em Curitiba, bons tempos. Acontece que Haddad, esquerda, todos esperaram até que o Lula falasse, não, realmente precisamos de um novo candidato. A esquerda se unificou toda na figura do Haddad, que naquela época era conhecido como Poste. E o Haddad concorreu e perdeu para o Bolsonaro. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte: isso é absurdamente nítido. Parece que os aliados de Bolsonaro estão torcendo logo pela sua prisão. Se não quiser, é outra coisa pior, Estão torcendo logo pela sua prisão. Assim poderão surfar em paz no eleitorado bolsonarista. Isso lembra muito, muito, muito o teatro das tesouras. E literalmente é este caminho que se sonda
Literalmente, é esse caminho, né, que vai se embrenhando, a política brasileira. Olha, o pacto federativo, o pacto póstumo de Bolsonaro já foi feito. Tarcísio, Zema e Caiado, figuras que tá tudo bem serem candidatos. Merecem todo o respeito, diga-se de passagem. Mas precisam do Bolsonaro. Precisam. Se essa turma quiser passar o carro na frente dos bois, vão perder muito do público e do eleitorado do Bolsonaro. Pode ter certeza. Eles precisam desse eleitorado. Então, sim, essa matéria condiz muito com a realidade, essa matéria do Igor Gadelha, mesmo que você não goste. Tá? Sim, o Lula foi muito mais bem tratado que o Bolsonaro pelos aliados. E ainda te digo mais. Tem uma fala do 38 que incomoda muita gente. Que fala sobre a reciprocidade, sobre as alianças dentro da esquerda. Né? Dentro da esquerda. Ou seja, a esquerda vai trazendo o outro. A direita quer derrubar o outro. Você vê, o Lula foi preso. Ninguém da esquerda largou a mão do Lula. Grande parte não largou a mão do Lula. Grande parte que largou a mão do Lula é quem veio para a direita hoje. Né? Vamos falar do Valdemar da Costa Neto? Ou você esqueceu que o Valdemar da Costa Neto era uma figura que estava lá envolvido na esquerda? Largou a mão do Lula e veio. Então a turma que largou a mão da esquerda veio. A turma que ficou com o Lula, ficou. O Lula voltou com essa turma. Enquanto ele preso, a turma toda articulando junto com ministros que mandaram o Lula para cadeia. Eu tô mentindo. Os próprios ministros do STF apoiaram, deixaram o Lula ir para cadeia. A turma que ficou do lado do Lula articulou até que falou: nós vamos articular para trazer o Lula de volta. Colocaram o Lula de volta. O Lula foi puxando todo mundo. E hoje, todo mundo tá indo para cima do Bolsonaro. O que aconteceu? Quem foi pro lado do Bolsonaro, grande parte, tô falando de políticos, não do povo. O que o Bolsonaro tem, coitado, é o povo. Porque os políticos mesmo só estão com o Bolsonaro porque ele ainda tem espólio político. E já estão minando isso. A hora que o espólio político do Bolsonaro minar, abandonaram. Se eu estiver falando besteira, vocês podem me xingar, me chamar de pessimista, falando que eu sou um traidor. Mas é isso que eu estou vendo. Né? Veio grande parte de gente. Romário, pensa. Né? E aí, peixe? Romário, por exemplo. Essa é a figura que veio beirar o Bolsonaro. A Hasselmann lá, Frota. Você viu? As figuras que vieram juntando. E aí você vê, algumas ficaram e são fiéis. Aí você vê o Magno Malta. Você vê algumas figuras que realmente, não, estamos aqui do seu lado. Mesmo que o canhão do sistema esteja contra nós. É brincadeira não, meu filho. Vamos lá, ganhou repercussão agora, né, a Operação Imério. Pois é, o Defesa.net fez uma publicação de que o governo Lula estaria com um plano, um projeto, para resgatar resgatar o Nicolás Maduro e trazer para o Brasil ele e toda a sua família. O deputado federal Gustavo Gaia republicou essa matéria. A defesa, ou seja, o Ministério da Defesa do governo Lula disse que isso não existe. Mas agora foi alvo de publicações dentro da própria Venezuela. Dá uma olhada, Operação Imério. Foram filtrados planos militares para salvar o ditador venezuelano. Revelaram um presumido plano secreto de Lula para resgatar Nicolás Maduro mediante a Operação Imério, que incluía fragatas, tropas, navios, tropas especiais e um avião militar KC-390 para evacuar ele de Caracas para o Brasil. A operação foi parada porque foi rechaçada pelas Forças Armadas e teve também advertências dos Estados Unidos. É o que disse aqui a matéria do A Plus, da Venezuela, meu amigo. Pois é.
Então, assim, você tá vendo, um não deixa o outro para trás. Meu amigo. A galera da esquerda é alinhada. Eles não costumam deixar o outro para trás. Agora, tá surgindo um núcleo novo da direita. E esse núcleo novo da direita, esse sim, começa a apresentar, né, sintomas diferentes daquela direita que veio atrás do Bolsonaro lá em 2018. A maioria virou as costas. Quantos foram eleitos com o discurso Bolsonaro? E a hora que o Bolsonaro precisou dele, eles pegaram o dedinho do meio e ó, né? Você viu isso? Mas vamos lá. Hoje eu tô querendo bater papo. É o nosso chá da tarde, tá? Vamos lá. Próximo bloco. Vamos falar Brasil em treta com Israel. Dá uma olhada nessa publicação. O Itamaraty condena um ataque de ministro israelense a Lula. Diz que o ataque é de forma grosseira e inaceitável. Tem uma tensão diplomática gigantesca. O Lula, por exemplo, já é considerado pessoa não grata dentro de Israel. E aí, o embaixador do Brasil foi excluído de Israel. Dá uma olhada. O ministro das Relações Exteriores classificou como ofensas, inverdades e grosseiras e inaceitáveis as declarações do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa terça-feira, Katz chamou o Lula de antissemita, apoiador do grupo terrorista Hamas, e o associou ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele fez uma publicação onde tinha um bonequinho do Lula com o Ali Khamenei controlando ele, você lembra disso, né? Abre aspas, o ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosseiras e inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula, diz o texto publicado pelo Itamaraty em uma rede social. O Ministério das Relações Exteriores também diz esperar de Katz, né, que é o Israel Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma a responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem no Hospital Nasser, em Gaza. Cara, essa gente é tapada demais. Em vez de dar uma resposta se defendendo, os caras de novo se colocam como inimigos, falando, não, então vai lá ver o ataque de raça que matou palestino. Nós não somos. Quem elegeu o Brasil como fiador ou como guardião do povo palestino? Para ficar entrando em conflito com Israel para defender o povo palestino. Tá de sacanagem. Deixa eles resolver o problema deles. O Brasil já tem problema demais. Nossa, mas você tá sendo. Nossa, como você é malvadão, Sandro. Nossa, você é egoísta. Vai se lascar. Tá? Vai se lascar, sinceramente. O que eu tô sendo sincero para vocês, e muito, é que o Brasil já tem problemas demais. Demais. O Brasil tá envolto agora no crime organizado que tá tomando conta de tudo. Nós podemos ser chamados uma bela de uma brazuela. Agora, vocês vêm com esse papinho? Ah, pelo amor de Deus. Me poupe, né? Vamos lá. Quando a gente assiste alguns episódios, a gente fica pensando, nossa, parece que existem mundos paralelos, né? Cada pessoa vive num mundo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou advogado, jurista, e tô aqui dentro do Brasil acompanhando o que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro, os absurdos e as aberrações que são essas ações que violam direitos humanos, que estão acontecendo em relação ao Bolsonaro. Do outro lado, uma turma de gringozinho lá vem dizer que não, que o Brasil é um exemplo de democracia. Dá uma olhada na matéria do The Economist. What Brazil can teach America. O que o Brasil poderia ensinar para a América? Sabe, é absurdo, né? O The Economist diz que julgamento de Bolsonaro é uma lição de democracia para o mundo. O que é a questão dos grupos progressistas terem ódio, né, de uma certa figura? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O The Economist é um jornal de economia, basicamente liberal. O que me assusta, né? Basicamente liberal. A matéria do The Economist, eu li um trecho dela, diz que o Donald Trump é a maior ameaça, o maior risco, o maior perigo que já existiu para a democracia inteira.
e que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos e que sim, tem que pegar o Bolsonaro e acabar com ele mesmo, e fazendo isso é dar uma lição de democracia, e que o Lula é um pacificador. Assustem, mas é isso que a matéria fala. O inquérito do golpe. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está na capa da revista britânica The Economist dessa semana. A publicação, que chega às bancas nessa quinta, dá destaque ao julgamento do brasileiro, que começa na terça-feira, que vem no dia 2 de setembro ao divulgar a nova edição nas redes sociais. O Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária. Autoritarismo é o Donald Trump, na visão deles. Aqui no Brasil está sendo show de democracia. Prestes a ser julgado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, foi retratado como o rosto pintado com as cores do Brasil e com um chapéu igual que usava o viking do Capitólio, um dos apoiadores extremistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a invasão ao Congresso americano de 2021. Ou seja, a ideia deles é deixar a imagem do Bolsonaro totalmente radical, chamado de polarizador, de Trump dos trópicos. Segundo a revista, o ex-presidente brasileiro e seus aliados provavelmente serão condenados, culpados. Claro que vão. Provavelmente não, é certeza. Pelo Supremo Tribunal Federal. A The Economist ainda afirma que o golpe fracassou por incompetência e não por intenção. Isso torna o Brasil um caso de teste para a recuperação de países de uma febre populista, diz a reportagem, enumerando os exemplos de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido e Polônia. É o Biden que é a recuperação populista, porque o Trump perdeu a primeira eleição, e aí foi o Biden que resolveu o problema do mundo. O que aconteceu? Guerra da Rússia? O Putin falou, não existiria se fosse o Trump o presidente. Foi porque o Biden é fraco. Entre os argumentos apresentados para justificar a manchete, o que o Brasil pode ensinar para a América, a revista enumera ações recentes do governo Donald Trump. Caçando vistos de estudantes que vão lá para defender Hamas. É isso. Então, cá entre nós, eu vou ser sincero com vocês. Eu tô perdendo a fé nessa tal de democracia. Eu tô achando que não tem nada de democracia. Tem um lado que manda e outro lado que manda. De um lado a direita manda, do outro a esquerda manda, de um lado o autoritarista de um lado, do outro o autoritarista do outro. Porque se tivesse essa tal de democracia mesmo, e se você me perguntar, você quer pagar imposto pro Estado? Eu ia falar, dane-se o Estado. Então eu não tenho direito de voto, para mim a democracia não serve. Vocês entendem? Que loucura. Agora, a grande verdade é a seguinte. Se eu for olhar por esse prisma, eu estou fazendo uma análise filosófica. Não estou instigando ninguém não, viu? Seus aberrações aqui, logo vem, olha, tá instigando o ódio, né? Tá instigando o ódio. Eu não estou instigando nada disso não. O que eu estou falando é que, se isso aqui é democracia, não é. Então, o conceito de democracia que eu tinha, não existe. Atlas Intel, aprovação de Lula. Vamos para a próxima matéria, né? Só para mim acabar com isso aqui, que hoje está tenso. Vamos lá, pessoal, matéria da Atlas Intel. Aprovação de Lula volta a cair após sequência de alta. A aprovação do presidente Lula do PT voltou a cair segundo a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje. Olha só isso aqui, né? Aprovação de Lula, Atlas Intel. 51% desaprova o Lula e 47% aprova o Lula. Só 1% que não sabe opinar. A aprovação do Lula antes, né? Antes ele estava com 53% de reprovação, caiu para 51%, caiu para 50%, caiu para 49%, a aprovação subiu e agora voltou a cair. E aí tudo isso graças ao enfrentamento ao Trump, né? Pesquisa Atlas Intel coletou 6.238 entrevistas pela internet, tá? Pela internet, entre 20 e 25 de agosto. Cara, é o seguinte, eu não acredito em nada dessas pesquisas. Coloca no comentário. Você aprova ou desaprova o governo Lula? Estou fazendo uma pesquisa pela internet, com a mesma confiabilidade da Atlas Intel. Aprova ou desaprova? E aí vamos comparar os resultados? Cara, não tem como, tá? Assim, não é confiável esse tipo de notícia. Chega a 67% a percepção negativa dos brasileiros na economia. Ou seja, você sabe o que é quase 70% dos brasileiros achar que nós estamos tudo fuleira, né? Para não falar outra coisa.
A percepção negativa de economia atinge 2/3 dos brasileiros, ou seja, 67%, né, de toda a população, que consideram ruim, de acordo com a pesquisa do Instituto Ipsos, divulgada nesta quarta-feira, durante o programa do Jornal da Gente na Rádio Bandeirantes, transmitida também na TV Band News. Então a gente está lascado, né? E aí, vamos lá. Eu tenho 70% de pessoas que consideram a economia caótica, o Brasil quebrado, o negócio ruim demais, mas 53% é que acha o governo Lula ruim. Então, peraí, eu tô com a economia ferrada, mas o governo ainda é bom. É o rouba mais faz? Vamos lá, outra matéria. Lula destrói o Brasil e a dívida pública chega a mais de 7,9 trilhões. Vocês sabem o tamanho do buraco que vai acontecer em 2027, né? Eu tô alertando para vocês. Não é 2026 o problema. 2026 o Brasil vai estar lindo. Vai ter dinheiro para todo mundo. Vão ser gastos trilhões em campanhas eleitorais. Vai ser tudo bonito. Mas em 2027, meu companheiro, você não sabe o que vai acontecer em 2027. A inflação, o impacto, o governo em colapso. Nos últimos dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o estoque da dívida pública federal alcançou 7,94 trilhões em julho de 2025, registrando um acréscimo de 55,8 bilhões em relação a julho, o que representa um aumento mensal de 0,71%. Aumentou quase 1% a dívida, e está melhor do que investir em poupança, né? Reflexo tanto da emissão líquida quanto dos juros acumulados no mês. Ou seja, o Brasil está quebrando, o Brasil está lascado. Só que o pessoal quer te dizer que o Brasil saiu do mapa da fome. E aí, para mostrar que o Brasil está fora do mapa da fome, né, a gente vai deixar essa cena aqui, tá? Enquanto Lula celebra o fim da fome, uma mulher come comida na lixeira em Fortaleza. Pois é, ela viralizou esse vídeo aqui, né? Na manhã dessa quarta-feira, uma cena chocante na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, expôs a fragilidade do discurso do governo Lula, que celebra supostamente a erradicação da fome no Brasil. Uma mulher em situação de rua foi flagrada buscando comida em uma lixeira em plena calçada frequentada por corredores e ciclistas, revelando a persistência da miséria e insegurança alimentar no país, apesar das promessas do presidente de um Brasil sem fome, né? Sabe, assim, que cena triste, lamentável, né? Aqui, a grande questão, tá? Isso é uma questão de saúde pública. Pessoas como essa mulher aqui, às vezes envolvidas em droga, né? E aí, hoje, precisa de uma política pública para tirar essas pessoas da rua. Ai, dignidade das pessoas de rua. Dignidade das pessoas é fora da rua. Montar, literalmente, abrigos para essas pessoas que deem comida, banho e profissionalizem essas pessoas. Põem essas pessoas para trabalhar, longe das drogas, para dar a elas uma profissão. Eu sei que foi chocante, marcante, mas eu deixei essa matéria aqui justamente, né, para que você possa ver realmente os meandros, né, do Brasil, né, do discurso que eles ficam falando aí que tá tudo bonito, lindo. Na China também todos os números são apresentados de acordo com o que eles querem, sempre lindos, né? Ó, vamos lá. Eu fiz um vídeo falando, né, da matéria do Igor Gadelha, de que os aliados do Bolsonaro tratam o Bolsonaro muito mais mal do que os aliados do Lula tratam o Lula. E isso é verdade. O povo trata o Bolsonaro muito melhor do que o povo trata o Lula. Os aliados do Bolsonaro tratam o Bolsonaro muito mais mal do que os aliados do Lula tratam o Lula. Quase ninguém questiona o Lula, confronta o Lula. Vou falar sobre o Sérgio Moro com vocês agora, que é um aliado do Lula, do Bolsonaro, do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro. O Sérgio Moro sai em defesa do Bolsonaro após a Polícia Federal solicitar policiamento dentro da casa do presidente. Sai em defesa, fala, está voto, eu quero um votinho do bolsonarista, mas na hora de falar Bolsonaro, qual é o projeto? Quem vai ser o candidato? O que é até agora? Ninguém quer. Tá todo mundo querendo ser o candidato a presidente. O Moro que o diga, né?
ex-aliado do Bolsonaro. Como é que saiu do governo Bolsonaro? Atirando. Vem cá. Quantos ministros saíram do governo Lula? Saiu a Daniela lá, saiu aquele das telecomunicações, eu esqueci o nome dele. Saiu o dos direitos humanos. Quem que saiu o inimigo do Bolsonaro, do Lula e desse outro? Não, saiu, acabou. Todo mundo sabe que, se eu entrar em atrito aqui, o negócio vai dar ruim. Com o Bolsonaro, cada ministro, olha os irmãos Wertraub, cada um que saiu atirando. Tem coisa errada nessa história, não tem? Nunca vi a Polícia Federal solicitar autorização para que um policial ficasse dentro da casa de alguém em prisão domiciliar. Se isso for autorizado, será mais um excesso. Eu, na verdade, critiquei quando foram impostas essas medidas cautelares ao ex-presidente Bolsonaro. Me parecem absolutamente exageradas. Primeiro a censura e depois prisão domiciliar. O Lula nunca foi submetido a medidas equivalentes. Antes, inclusive, do julgamento, ele dava entrevistas com abundância e sempre foi muito duro nas suas palavras contra juízes e promotores. E esse tipo de restrições, elas acabam até afetando a credibilidade do processo. Primeiro, não pode proibir alguém de falar, né, se defender perante a opinião pública. E depois, a questão de risco de fuga, me parece que não existe nenhum elemento concreto. Esse pedido do diretor da Polícia Federal de colocar alguém dentro da casa é absolutamente extravagante. O que a gente tem visto, infelizmente, nos últimos meses, tem sido uma escalada cada vez maior disso. E eu tenho reiterado, o país precisa de distensionamento. Eu nunca vi a Polícia Federal solicitar... Eu quero que vocês acordem para uma coisa, tá? Minha opinião. O Sérgio Moro não tá defendendo o Bolsonaro. Sandro, mas que isso? Acabei de vê-lo falando. Tá fazendo com o Bolsonaro, nunca aconteceu antes. Eu ouvi ele defendendo o Bolsonaro aqui, ó, com essas orelhinhas. Não. O Moro, ele não tá defendendo o Bolsonaro, ele tá alertando a sociedade como um todo para os abusos que estão acontecendo. Abusos esses estão escancarados e que vai chegar em todo mundo. Ele tá mostrando que esses abusos são sem precedentes, que a gente tá assistindo hoje. E hoje, ele tá falando porque é o Bolsonaro. E ele sabe que isso vai chegar nele também. Hoje é o Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, assim, basta você não compactuar ideologicamente. Então, o grande problema é que, numa fala dessa como do Moro, muita gente vai já se sentir apto falando, ele é um dos nossos. Esse é um cara de direita dos nossos. Por causa de uma fala, você esquece toda a vida pregressa do cara e fala, não, esse é um dos nossos. Direita boa. Eu nem tenho nada contra o Moro, não. Eu gosto do Moro. Só que, cara, a gente precisa entender, né, a lógica do jogo, tá? A lógica do jogo. O Sérgio Moro não é um aliado do Bolsonaro. Não é. Hoje, o Sérgio Moro só tá falando isso porque ele sabe que ele não tá aliado ao lado do Lula e do STF. Porque amanhã a perseguição ao Bolsonaro acaba, ele vai para o ostracismo. E se o Moro não tiver um pinguinho de combate, não for um pinguinho combatente, ele não se reelege mais. E aí o discurso amanhã vai ser o do Moro. E amanhã o próximo, até a Polícia Federal dentro da casa dele, é o Moro. Então o Moro, ele só está alertando. Ó, essa escalada vai aumentar e vai pegar a gente. Mas ele não tá defendendo o Bolsonaro, não. Tá? Não tá defendendo. Até porque, o que eu tô falando? Porque a matéria escreveu isso, ó. Sérgio Moro sai em defesa de Bolsonaro após a PF solicitar policiamento dentro da casa do ex-presidente. Não. Ele saiu em defesa da liberdade e contra o abuso a uma pessoa. Não necessariamente ao Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que o próximo é ele. Mas ele não é uma figura alinhada ao Bolsonaro. Pelo menos a minha opinião. Eu falei besteira, puxão de orelha, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vem cá, você vem assistindo tudo isso. Não, você já sabe o que eu vou falar, tá? Você já é acostumado. Você está assistindo tudo isso.
Você realmente vai confiar nesse país? Ó, vou pedir para você entrar aqui na descrição, marcar uma consulta com a gente. Olha, o pessoal está desesperado com o Brasil. Para você ter uma noção, o mês de setembro já está com as consultas fechadas, tá? Então, se entrar em contato com a gente, você vai conseguir consulta lá no final de setembro, porque todo mundo está com medo do que está rolando no Brasil, tá? Então, entre em contato. Tirar uma cédula, uma residência uruguaia para você ter uma maior proteção. Então, é sempre importante, tá bom? Então, grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente volta daqui a pouco com o último editorial para vocês, tá bom? Grande abraço.